Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, no dia 18 de dezembro, nós estamos aí no sábado da terceira semana do Advento. O evangelho que a igreja nos apresenta vem de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesse sábado, o evangelho que a igreja nos apresenta vai falando, nesse contexto de Natal, sobre as origens de Jesus. É interessante que o evangelista Mateus resolveu apresentar, primeiramente, Maria, uma jovem que estava comprometida em casamento. Depois, antes de viverem juntos, ela ficou grávida e é obra do Espírito Santo, viu? E também nos deparamos com José. José é um homem da descendência de Davi e é um homem justo. É interessante que José recebe o título de justo. E no Antigo Testamento, o justo era Deus. Então, José é quase considerado como Deus, no sentido de que ele faz coisas que praticamente Deus faz, ou só Deus que faz. Por isso, José recebe esse título de justo. É muito interessante que Deus vai interferindo nesse processo, pede a Maria para que ela assuma uma missão. Depois, José, sabendo que a sua esposa, que não está morando juntos ainda, está grávida, mas José também, por ser um homem justo, não quer denunciá-la, porque ao denunciar Maria, estando grávida antes do casamento, Maria seria condenada ao apedrejamento, seria julgada como adultério e seria condenada à morte. Então, não denunciar Maria significa preservá-la. Há duas coisas que a gente pode interpretar nessa atitude de José. Uma delas é que José se sentiu traído e realmente resolveu abandonar e largar o casamento e não assumir isso. A outra coisa que também alguns dizem, que José, conhecendo Maria, sabia que ali tinha algo de Deus. Que conhecendo Maria e sabendo quem Maria era, ele sabia que Maria não tinha feito nenhuma conduta imoral, nenhuma traição. E diante da situação em que há manifestação e há a mão de Deus naquela situação, a atitude às vezes é se afastar para não interferir. E Deus manda um anjo. E José é um homem que sonha. É interessante que as manifestações de Deus com José é sempre ligados a sonhos. Das poucas vezes que se fala em sonho do Novo Testamento, a maior parte, acho que 4 vezes, é atribuída a José, que sonha. E Deus interfere no sonho de José e diz para não ter medo, assuma a missão. Quem vem aí, vem para salvar o povo dos seus pecados. É interessante essa missão de Jesus, salvar o povo dos seus pecados. Não é salvar alguns, não é salvar um grupo de gente determinado, é salvar um povo. O povo de Deus, do quê? Dos seus pecados, da sua maldade. Às vezes a gente pensa que todo pecado é pecado, não é bem assim não, né? Um pecado é você matar alguém, é um pecado, mas também você xingar e desrespeitar alguém também é um pecado. E são pecados de ordem diferente. Há o pecado estrutural, que é o mundo que nós montamos e que alguns têm muito e outros têm pouco. Há os pecados individuais,
aos pecados comunitários, aos pecados de um povo. Quando o povo alemão decidiu e estava de comum acordo e até legalizou o extermínio de judeus, isso é um pecado de uma nação, de um povo que se acha melhor do que todo mundo e até legaliza isso, legaliza a violência e legaliza a extinção de um povo. Isso são pecados no nosso mundo. Às vezes a gente acha que crime não é pecado. Crime é pecado. Todo crime é pecado, seja lá qual for. Toda atitude desonesta de maldade é pecado. Por isso nós somos muito pegados às vezes à questão de pecados morais. A igreja dá muita atenção a pecados morais e não pensa nos outros pecados da vida. Viu? Em corrupção, em desonestidade, em roubo, em falcatruas e tantas outras coisas. Então o Evangelho de hoje nos apresenta esses personagens, nos faz memória disso. Deus escolhe uma jovem. Essa jovem ainda não está casada, mas tem um compromisso de matrimônio. José é esse homem que não sabe como agir. Viu? É obra de Deus, não é? E Deus tem que interferir na vida de José. Não tenha medo. Virá alguém aí é obra do Espírito Santo. Não é obra humana, é obra do Espírito de Deus. Por isso a Santíssima Trindade vai agindo nisso aí. É Jesus sendo preparado para chegar nesse mundo, nessa história, o Espírito Santo que faz o seu papel para que isso seja viável com a permissão de Deus que é Pai. Por isso peçamos a Deus, a minha prece, é que nós, terminando já esse tempo do Advento, que a gente possa ter esperança, que nós possamos abrir o nosso coração para pensar nas coisas de Deus, que a gente possa abrir o nosso coração para imaginar como é que nós estamos nos preparando para olhar para o presépio, como é que nós estamos preparando para o final do ano. É claro que o final do ano é sempre um período muito cansativo, muito tenso, porque existe uma certa neurose, uma pressão emocional e psicológica, porque é muita coisa em pouco tempo, né? As duas maiores festas praticamente nossa, tirando o Carnaval para alguns, é Natal e Ano Novo. Quer dizer, em uma semana você faz duas festas gigantescas, importantes, e isso há um cansaço, porque já todo ano que a gente está aí trabalhando, nesse tempo de pandemia e tudo mais. Que Deus possa abençoar todos nós, que a gente possa também aprender com José a sonhar com Deus e que Deus possa dizer para cada um de nós, não tenha medo de fazer o bem, não tenha medo de se converter, não tenha medo de tentar melhorar o seu modo de viver, não tenha medo de dizer para as pessoas que você gosta dela, não tenha medo de cumprimentar alguém que você não conhece, não tenha medo de Deus de modo nenhum. Um abraço e até mais.